Bom dia, gente. Bom dia aos colegas dos demais estados. Então, dando prosseguimento a esse curso sobre temas do ensino fundamental, nós vamos falar um pouco sobre probabilidade hoje. Esse, até mais do que contagem, é um tema que tradicionalmente não é trabalhado no ensino fundamental, embora alguns dos livros mais recentes tenham alguma coisa, muito pouquinho, não? Em geral, basicamente para dizer que está fazendo isso, porque na verdade não chega a desenvolver o tipo de habilidade que a gente gostaria que fosse desenvolvido o mais cedo possível. E na verdade, desenvolver a capacidade de raciocinar com probabilidade é algo vital na matemática aí do século XXI. Então, hoje em dia, em todas as áreas do conhecimento se usa a probabilidade. Qualquer uma. Você fala em medicina, se usa muito a linguagem da probabilidade, em termos de probabilidade de uma pessoa submetida a um tratamento se curar ou não, a probabilidade de uma pessoa que faz um exame, da confiabilidade do resultado desse exame, expresso com probabilidade. Nos negócios, probabilidade é fundamental para modelos como modelo de seguros, tá? O modelo, toda a área de finanças se apoia muito em probabilidade. Na engenharia, outra vez, confiabilidade tem a ver com probabilidade. Enfim, não se faz tecnologia de ponta em nenhuma área hoje em dia, tá, sem utilizar a probabilidade. É uma ferramenta fundamental. Mas é um assunto que, em geral, os professores querem distância. E quando eu estou falando dos professores que querem distância, não estou falando dos professores só do ensino fundamental ou só do ensino médio, não. Isso ocorre também nas universidades. Então, se você pega na formação dos alunos em um departamento de matemática, você tem um curso de cálculo ou de álgebra elementar ou de álgebra linear, todo mundo pode dar. Tem um curso de probabilidade, em geral as pessoas não, probabilidade, eu não me sinto confiante. Então, em todos os níveis, a gente tem um legado, tá, de falta de cultura em geral em probabilidade, tá, em todos os níveis, tá, incluindo o nível superior. E então, para a gente mudar esse estado de coisas, é necessário, né, que os professores, e depois os professores possam passar isso aí para os alunos, de fato, tá, desenvolvam as habilidades necessárias para trabalhar com segurança nisso. Tá? O que se faz na escola é insuficiente. Quer dizer, hoje em dia tem um pouquinho assim nos livros lá do ensino fundamental, mas probabilidade, assim como assunto, que seja cobrado dos alunos, tá, aparece no ensino médio, tá? E normalmente aparece assim como um apêndice ao ensino de análise combinatória. Então você aprende a fazer contagem, tá? E aí aplica esse conhecimento a resolver problema de probabilidade, essencialmente calculando o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, sem sequer discutir muitas vezes se esse modelo probabilístico é adequado para esse problema. Tá? Então, uma razão pela qual tradicionalmente as pessoas têm dificuldade, de fato, para lidar com probabilidade, talvez possa ser acreditada aí a juventude do pensamento probabilístico. Então, enquanto as áreas mais clássicas da matemática que é ensinada na escola básica, álgebra, aritmética, a geometria,
a gente consegue resgatar conhecimento desenvolvido nessas áreas desde a antiguidade, tá? Para a probabilidade, isso é muito mais recente. As primeiras coisas que a gente encontra, de fato, de probabilidade são do século XVI, século XVII, quer dizer, 500 anos de idade, que em termos de matemática é muito pouco. E o interessante é que quanto mais recente é uma área da matemática, em geral, isso significa que ela exige um grau de abstração maior, tá? Um grau de maturidade maior. Tá? E probabilidade não escapa disso. Tá? Um livro muito interessante que eu sempre recomendo às pessoas para entender um pouco mais dessa história da probabilidade é esse livro do Peter Bernstein, chamado Desafio aos Deuses, que conta uma história da probabilidade. E uma das historinhas, tá, que ele conta, e essa é a razão aí do título, por que Desafio aos Deuses? Que ele coloca no livro que trabalhar com probabilidade, ou seja, das pessoas incluírem probabilidade entre as técnicas matemáticas respeitáveis, exigiu uma certa mudança até filosófica. Tá? Então, a historinha que ele conta na antiguidade, você lidava com incerteza, e é isso que probabilidade se propõe, tá, a tratar, tá, lidar com o mundo aí das incertezas. Na antiguidade, você lidava com as incertezas essencialmente via o caminho místico. Então, se um mercador queria enviar seus navios aí para trocar mercadorias numa região arriscada, com piratas, etc., a providência que ele tomava, tá, era fazer um bom sacrifício aos deuses, porque os deuses eram vistos como essa entidade capaz de controlar essas incertezas. Tá? Hoje em dia tem gente que continua fazendo isso, mas tem alternativas, né? O que um mercador moderno pode fazer para se proteger de um prejuízo caso tenha que enviar, tá? Os mercadores, os transportadores de carga no Brasil, tá? Tem esse problema do risco da carga ser roubada. Então, o que eles fazem? Além do serviço de segurança, etc., eles fazem seguro. Tá? E seguro, tá, é uma entidade de controle do risco baseada exatamente nessa ideia, tá, de probabilidade que começou a ser desenvolvida lá na altura do Renascimento, quando começou o capitalismo. Tá? E a ideia fundamental é que com matemática a gente pode, de uma certa maneira, controlar, tá, dentro de certos limites, esses riscos que são inerentes aí ao nosso mundo. O nosso mundo tem uma série de incertezas, tá? E a matemática, através da teoria da probabilidade, pode ser utilizada para fazer isso. Antes do comentário, eu estou vendo algumas pessoas anotando, tá? Esse material depois vai estar disponível aí na página do curso, então vocês podem baixar essa apresentação depois, não precisa copiar. Vai ter alguns problemas aí que a gente vai fazer, e aí sim, aí é bom que vocês rabisquem para tentar resolver. Então, o primeiro problema que a gente vai resolver, não agora, mas mais tarde, é um problema que foi tratado por Cardano lá na época do Renascimento, e dá bem a noção da necessidade de uma mudança de ponto de vista. Então, esse problema, que é um problema famoso, clássico, tá, é o seguinte: você tem dois jogadores disputando uma série de partidas. Então, a regra é: quem vencer 10 partidas leva o bolo, tá, que é de R$2.000. Tá? E esses dois jogadores são jogadores, tá, de mesma habilidade. Então, uma maneira de a gente pensar é que eles estão jogando um jogo que é de puro azar, tá, com
50% de chance para cada um. Outra é que é um jogo que não é de azar, mas o retrospecto deles, já jogaram várias vezes entre si, tá? E cada um venceu aproximadamente metade das partidas. Tá? Então, quem ganhasse 10 partidas levaria o prêmio. Só que o jogo tem que ser interrompido quando um dos jogadores, que a gente está chamando já, tem 9 vitórias e o outro tem 7. Tá? E a pergunta é, qual é a maneira justa de dividir esse prêmio de R$2.000? Tenho certeza absoluta, tá? Que não fosse aqui o contexto, tá? A maior parte de vocês, tá, iria enquadrar esse problema lá na nossa primeira aula do curso, né? Ora, trata-se de um problema de regra de 3. Então, são 16 partidas que já foram disputadas até esse momento, certo? Então, eu pego esses R$2.000, tá, e divido em 16 partes, tá, e dou para a 9/16 de 2.000 e dou para B 7/16 de 2.000. Tá? E aí, esses números são 1.125 e 875. Tá? Pois bem, o que o Cardano teve a coragem de fazer foi dizer que não, que havia uma outra maneira, tá, que é muito mais razoável de fazer essa divisão. Tá? Essa maneira de fazer a divisão, tá, no lugar de olhar para o passado, que foi o que a gente fez aqui, então, olhando para o passado, a gente está dividindo em partes proporcionais as vitórias já alcançadas. No lugar de fazer isso, tá, olhar para o futuro. Tá? Como assim olhar para o futuro? Aí então que você entra aí no terreno dos deuses. Tá? Essa coisa de predizer futuro e tudo é coisa lá para os oráculos, para os deuses, etc. Tá? Então, precisou aí uma certa mudança filosófica para dizer, não, mas a gente pode fazer, tá, uma coisa racional. Tá? Então, o que é essa coisa racional? Bom, esse jogo não pôde ser completado, tá? Mas suponhamos que ele fosse completado. Não fosse completado uma vez só. Tá? É como se, uma vez que você tem o futuro, que o futuro fosse infinitamente ramificado. Tá? Você pudesse ter as diversas continuações, tá, aí do futuro. Se você deixasse, tá, esses diversos futuros ocorrerem, tá, será que dá para calcular a fração das vezes em que o A venceria e a fração das vezes em que o B venceria? Tá? E isso é a ideia de probabilidade. Tá? O que probabilidade nos provê é modelo para essa situação. Quer dizer, se fosse possível, tá? Às vezes é possível, às vezes não é. Tá? Se fosse possível você repetir, tá, um determinado experimento que é sujeito a incerteza, tá, um grande número de vezes, tá, em que fração, tá, dessas ocorrências ocorreria A ou B ou C? Tá? Ocorreria um evento, outro evento, outro evento. Tá? Então, a gente só consegue usar a probabilidade de uma maneira proveitosa para modelar coisas do mundo real se a gente tem bem clara, tá, essa ideia básica. Tá? Ela nem é a única interpretação possível de probabilidade, mas certamente essa é a interpretação que é útil na escola básica, tá? Da gente pensar em probabilidade, tá, como sendo o resultado que a gente teria, tá, a fração de ocorrências que a gente teria para um evento, caso pudesse repetir o futuro, tá, um grande número de vezes. Tá? Então, daqui a pouco,
a gente vai voltar a esse problema, tá? E vai ver que a maneira de divisão aqui, segundo o Cardano, é radicalmente diferente dessa aqui. Tá? Ou seja, a gente vai ver que o A vai ganhar muito mais, tá, do que nessa proposta, refletindo o fato de que ele está muito mais perto da vitória. Aliás, às vezes quando eu coloco esse problema, as pessoas oferecem uma outra solução, tá? Que é a seguinte: para o jogador A faltam quantas vitórias? 1. Para o jogador B faltam quantas vitórias? 3. E aí divide inversamente proporcional a esse número, tá? 3 para 1. A gente vai ver que, na verdade, a divisão, aí usando probabilidade, é mais generosa ainda pro A. Daqui a pouco a gente vê isso. Então, para construir, tá, essa ideia básica aí de probabilidade com os alunos, tá, que é muito mais importante do que fazer 20 problemas aí no qual você calcula o número de casos favoráveis, o número de casos possíveis, e chega a uma resposta 3/17 aí que não tem tanto significado. A gente pode construir essas ideias aí de probabilidade desde bastante cedo, tá? Não precisa muito formalismo, tá? A ideia fundamental para construir um modelo probabilístico, no caso mais simples, tá, que se aplica quando eu tenho o que a gente chama um modelo probabilístico com espaço amostral discreto. Tá? E é claro que para o ensino fundamental basta considerar o caso em que ele é finito. Tá? Ou seja, você está diante de um experimento aleatório. Um experimento aleatório é aquele que a gente tenta executar sob as mesmas condições e, mesmo assim, o resultado pode variar. Então, o exemplo típico de um experimento aleatório é lançar um dado aqui sobre a mesa. Tá? Então, apesar do movimento aqui do dado, em princípio, ser determinístico, né, determinado pelas leis da física, você não consegue controlar como é que você vai lançar o dado para poder reproduzir, com certeza, um determinado resultado. Tá? Então, você tem, ao examinar um experimento aleatório, dois atributos fundamentais. Um é o espaço amostral, tá, que é simplesmente a lista dos resultados possíveis. Então, no caso do lançamento do dado, esse espaço amostral pode ser representado pelos conjunto dos números de 1 a 6, que são as possíveis faces, tá, que vão sair aqui para cima na hora que você faz esse lançamento. Tá? E, depois de você construir um espaço amostral, você vai atribuir uma probabilidade, tá, que deve refletir qual é a frequência que você espera observar, isto é, a razão entre o número de ocorrências e o número total, caso você faça uma repetição desse experimento um grande número de vezes. Tá? Então, aí mais formalmente, é claro que a gente não precisaria fazer aí com os alunos, tá? Mas o esquema é esse. Tá? Eu tenho um espaço amostral, tá? Que é uma lista dos resultados possíveis. Tá? Eu tenho um número associado a cada resultado, que é a probabilidade. Tá? E aí eu posso definir probabilidade de um evento. Então, um evento é simplesmente um subconjunto dos resultados, tá? E eu calculo probabilidade desse evento simplesmente somando os resultados de cada um desses casos. Tá? Esse modelo probabilístico essa construção aqui probabilística que a gente está fazendo, só funciona para o caso discreto. Tá? Para o caso contínuo é bem mais complicado, a gente tem que atribuir probabilidade diretamente aos eventos. Tá? É por isso que a maior parte dos livros, mesmo do ensino médio, começam probabilidade falando dados axiomas, né? Porque estão fazendo uma teoria de probabilidade que, embora na escola seja usada só para o caso discreto, já tem as características de um modelo
mais geral. Tá? Mas da primeira vez que a gente trabalha com isso com os alunos, certamente tem que começar com um caso simples em que probabilidade é atribuída diretamente aos resultados e você calcula a probabilidade somando os casos relativos a cada evento. Então, dessas duas tarefas, né, construir o espaço amostral é muito simples. Tá? É só observar. Tá? Mas como é que a gente atribui probabilidades aos resultados? Então, tem duas maneiras fundamentais, tá, de você atribuir probabilidades aos resultados. Tá? Uma delas, tá, é através de estatística. Então, essa é a situação geral. Então, se eu perguntar, qual é a probabilidade de um doente ficar curado com esse tratamento? Tá? Não dá para fazer isso somente usando argumentos matemáticos. Tá? Então, a única forma de você fazer isso é recorrendo à estatística, que é a irmã da probabilidade e digamos, a interface da probabilidade aí com o mundo real, das observações, das amostras, para fazer uma estimativa dessa probabilidade. Então, boa parte dos modelos probabilísticos que aparecem aí no mundo real tem probabilidades obtidas desse modo. Tá? Na escola, a gente percebe que estamos diante de uma situação desse tipo, porque esses são os problemas em que no enunciado aparecem probabilidades. Tá? Então, você tem muitos problemas que falam do tipo, a probabilidade de chover amanhã é 0,3. Então, essa probabilidade que é dada no problema, supõe-se que ela foi estimada, tá, através de um processo desse tipo. Tá? Mas, e essa é a parte mais interessante aqui para o ensino básico, há determinados problemas em que a gente pode calcular a probabilidade sem que no enunciado apareça qualquer probabilidade, tá, sendo informada para quem está lendo o problema. Tá? Esses são os problemas mais interessantes da gente trabalhar, tá, com alunos de todos os níveis. E como é que é possível você resolver um problema de probabilidade sem que sejam informadas antecipadamente, tá, alguma probabilidade? A resposta é uma situação como essa do dado, por exemplo, que eu falei. Então, em princípio, se você quer saber, tá, qual é a probabilidade que você vai associar a sair a face 1, tá, você teria que lançar o dado lá, um número muito grande de vezes, tá, milhares de vezes, tá, e verificar qual é a frequência. Tá? Mas, tá, a gente tem outro argumento. Tá? O outro argumento aqui é que um dado é um poliedro regular, tá, que tem completa simetria, ou seja, qualquer face pode ser colocada no lugar de qualquer outra. Então, se esse dado é construído de um material homogêneo, tá, vale o princípio da democracia matemática. Nenhuma face é melhor que a outra. Tá? Não tem nenhuma razão pela qual você deva atribuir uma probabilidade maior para a face 1 do que para a face 3. Tá? Então, os exemplos, tá, que a gente consegue fazer na escola, que são os mais interessantes, tá, e que a gente pode fazer usando argumentos puramente matemáticos, sem ter fornecido probabilidades anteriormente, são aqueles problemas em que existe um modelo equiprovável. Quer dizer, um modelo equiprovável é um modelo em que a gente tem uma boa razão, tá, para atribuir probabilidades iguais a cada um dos resultados. Então, por exemplo, em um dado, tá, que é um cubo perfeito, construído de material homogêneo, eu estou diante dessa simetria perfeita. Tá? E aí, então, eu vou atribuir probabilidade 1/6 a cada um deles. Agora, pergunto a vocês. Digamos que eu pegue esse meu dado, tá, e veja que, na verdade, quem construiu esse dado não foi muito caprichoso. Tá? E que isso aqui mede 1, isso aqui mede 1, isso aqui mede 1,1. Como é que a gente faz para
consertar esse modelo para representar esse dado. Tá? Como é que a gente vai atribuir probabilidades às diversas faces? Alguma proposta? Não, tem que somar 1. Tá? Essa é uma regra, mas se o dado não é um cubo perfeito, mas ele é ligeiramente deformado, tá? Que números vocês acham que eu devo colocar aqui para essas probabilidades? Bom, aquele que tiver a maior área, tá, deve ter uma probabilidade maior do que os outros. Então a gente olha para esse dado, sabe que é mais fácil ele cair posado sobre essa face e a oposta do que cair da maneira como está indicado. Então essa probabilidade vai ser maior, mas quanto maior? Resposta: não sei, tá? Às vezes as pessoas tentam, é proporcional à área. Olha, entrou nisso aí, tá? A gente sai, tá, do terreno em que pode realmente formular um modelo probabilístico, tá, que a gente consiga defender, tá, sem fazer estatística. Então, saiu da simetria perfeita, resultado, o que você tem que fazer? Estatística. Tá? Você tem que construir esse dado, tá? Tem que fazer o experimento, tá? E aí na hora de fazer esse experimento, é claro que você vai estimar essas probabilidades, fazer com que 4 sejam iguais e as outras 2 iguais entre si também, tá? Mas isso estatística faz isso pra gente. Tá? Ou seja, por favor, tá? Não tentem inventar modelos probabilísticos, tá? Se vocês se afastarem da situação equiprovável, tá? Isso aí é algo muito, às vezes, o pessoal força a barra, tá? E está passando para os alunos algo que não é válido, não é defensável. O único terreno, tá, que com argumento matemático a gente consegue construir modelo probabilístico é quando está diante de um modelo equiprovável. Isso se faz explorando simetria, tá? Então, nesse tipo de modelo, não sei porque que está com essa animação aqui. Resolveu fazer assim, ok. Você vai atribuir probabilidades iguais, tá, a cada um dos ocorridos. Isso só se aplica, tá? Só se aplica quando você tem objetos que foram explicitamente projetados, tá, para fazer esse tipo de modelo equiprovável. Então, moeda. Mas não é qualquer moeda também não, tá? Você manda construir uma moeda que é metade cobre e metade ferro, tá, e joga para o alto, não pode usar como modelo equiprovável, porque o mais pesado, o ferro, vai tender o centro de gravidade dessa moeda está mais próximo aí da face do ferro, vai sair mais vezes o ferro para baixo, tá? Então, se a moeda for ou puder ser considerada dentro aí do razoável como um cilindro perfeito, homogêneo, então vale o modelo equiprovável. Bolas colocadas em urnas. Mas é claro, tem que ser bolas do mesmo tamanho, tá? Do mesmo material, com o mesmo grau de polimento. Você diz, mas tem uma bola que é 20% maior do que a outra. O que acontece? Não sei, tá? Fugiu da simetria perfeita, tá? Você tem que recorrer à estatística. Tá? Cartas, dados, então tem uma série de dispositivos que são usados exatamente para assegurar, tá, que a gente tenha um modelo equiprovável, tá? Muitas vezes em situações aí de jogos. Tem alguns modelos que são da natureza, tá, em que a gente sabe, podia até supor que o modelo seria equiprovável, tá? Isso é suportado via estatística. Por exemplo, é muito comum a gente resolver problemas ligados à determinação de sexo de crianças. Tá? Então, se sabe, via estatística, que nascem aproximadamente metade aí das crianças de cada sexo. Tá? Então, a gente tem um modelo equiprovável que pode ser usado, que na verdade ele vem da estatística. Tá? Tem até uma razão aí por causa da determinação dos cromossomos, etc., mas garantia mesmo é apoiar na estatística que nos diz isso.
Muito bem, então, o que a gente vai fazer aqui no restante da aula, tá, é tentar encontrar modelos equiprováveis, que é o que nos servem como base, tá, em diversas situações. Tá? Então, a primeira situação é essa aqui. Você tem uma moeda honesta. Então, moeda honesta quer dizer que ela é perfeita geometricamente e homogênea em termos de sua constituição. Tá? Aí você lança essa moeda 3 vezes. Tá? Aí você quer saber qual é a probabilidade desses 3 lançamentos saírem 2 caras e, consequentemente, uma coroa. Tá? Então, uma forma da gente olhar para o problema é considerar como o conjunto de possibilidades, isto é, como o nosso espaço amostral, a quantidade de caras que sai. Porque se você souber qual é a quantidade de caras, a de coroa está determinada, 3 menos isso. Tá? Então, ou sai 0 caras, tá? Ou sai 1 cara, ou sai 2 caras, ou sai 3 caras. Tá? Então, quantas são as possibilidades? 4 possibilidades. Tá? Em quantas delas eu tenho 2 caras e 1 coroa? Em 1. Então, qual é a probabilidade? 1/4. Tá? Isso é uma demonstração. Quando você fala besteira com autoridade, tá? As pessoas tendem a acreditar que foi exatamente o que eu fiz aqui. Tá? O que eu fiz foi uma baboseira. Tá? É erradíssimo, tá? Mas boa parte de vocês comprou aqui a minha argumentação, tá? Que é completamente destituída de sentido. Tá? Falei bobagem. Tá? Então vamos lá, onde é que eu falei bobagem aqui? Então isso aí, quem copiou, por favor, risca com lápis vermelho, assim, grande. Tá? Não diz que eu resolvi desse modo, não. Foi só uma provocação, tá? Por favor. Então, o que está errado nessa minha solução para o problema? Está errado escolher esse espaço amostral em que eu conto quantas são as caras que saíram? Não, essa é uma possível escolha para o espaço amostral. Está errado dizer então, que são 4 possibilidades aqui? Não, são 4 possibilidades. Tá? Então, se sair 2 caras é uma dessas 4 possibilidades, então por que a probabilidade não é 1/4? Estou vendo um bocado de resmungo aí, mas ninguém falou ainda o que eu... Por que está errado? Cada lançamento é independente, não estou discutindo isso. Tá? Não é a resposta. Como é que é? Não no espaço... A colega falou que o espaço amostral tem 2 possibilidades para sair cara ou coroa. Essa, tá? Você está dizendo como é que a gente sai dessa enrascada, tá? Ou seja, está dizendo como é que a gente resolve corretamente. Mas a pergunta é, onde está o erro? Tá? Isso é uma coisa importante para a gente dar como retorno para os alunos, tá? Muitas vezes não basta dizer que está errado, tá? É importante explicar por que está errado. Onde está o erro? Exatamente, tá? Esse espaço amostral, ele é correto, você pode usar esse espaço amostral, mas ele é extremamente inconveniente, tá? Porque não é verdade que sair 0 caras, ou 1 cara, ou 2 caras, ou 3 caras, tenha a mesma chance de sair. Tá? E por que não? Então, olha, você só pode, tá, construir um modelo equiprovável quando você tem uma situação de simetria perfeita. Tá? Você tem que ter um argumento para construir um modelo equiprovável. Se você não tiver, tá, um argumento para construir um modelo equiprovável, não vale. Simplesmente fazer uma lista das possibilidades, tá, e dizer que todas essas possibilidades têm a mesma chance de ocorrer, tá, é algo completamente furado. Tá? Então, não tem nada que nos diga, tá, nenhum argumento de simetria, tá, que nos diga que sair 0 coroas tem a mesma chance de sair 1 coroa, tá, ou 2 coroas, ou 3 coroas. Tá? Então, a resposta, tá, e
a gente tem que educar os alunos aí desse modo, é o seguinte, tá? Modelo equiprovável, tá? Só pode ser defendido caso você tenha, tá, uma razão, tá, baseada em simetria perfeita para defender, tá, por que as chances são iguais, tá? Então aqui a gente não tem, tá? E na verdade, se vocês pensarem bem, tá, a intuição de vocês sabe disso, tá? Se eu lançar uma moeda 10 vezes, vocês acham mesmo que tem a chance de sair nenhuma cara é igual a chance de sair 5 caras e 5 coroas? Vocês não acham isso, tá? Então, se a gente eleva aqui o número de lançamentos, a gente percebe que a proposta de um espaço equiprovável aqui não é nem sequer razoável, tá? A gente não acredita nisso, tá? Então, não pode simplesmente listar possibilidades, tá, e admitir que todas elas têm a mesma chance. Tem que partir, tá, de assimetria. E aqui a gente pode fazer isso. Por quê? Porque eu estou lançando uma moeda honesta. Então, como é que a gente resolve esse problema? Olha, lanço uma moeda honesta. Então, ao lançar essa moeda honesta, tá, pode sair cara ou coroa. A gente vai representar aqui por K, sair coroa. Moeda honesta? Então, tem alguma preferência aqui por esses dois resultados? Não. Então, no primeiro lançamento, sair cara ou coroa, me fornece um espaço equiprovável. Aí lanço de novo. Tá? Quando eu lanço de novo, pode sair cara ou coroa, pode sair cara ou coroa. Pergunto a vocês, o fato, tá, de ter saído cara afeta, de algum modo, a frequência dos resultados cara ou coroa que vem a seguir? Tem certeza? Será que o fato de sair cara não favorece sair coroa da próxima vez? Pois é. Então, isso é algo que eu sempre insisto também muito quando falo sobre isso, tá? Que é lembrar uma coisa óbvia, tá? Que moedas, tá, e objetos inanimados de modo geral não tem nem memória, nem tem senso de justiça. Então, a moeda não lembra o que saiu antes, esqueceu de imediato, tá? Saiu cara, mas perde essa memória imediatamente. E ainda que ela lembrasse, tá? Ela não tem nenhum senso assim, não, sair cara, vamos compensar agora com coroa. Tá? Quando a gente pensa nisso, a gente percebe, é claro, tá? Você está dizendo o óbvio. Se isso que eu falei é o óbvio, então isso resulta que essas 4 possibilidades aqui, cada uma delas correspondendo a uma sequência de resultados, novamente são igualmente prováveis. Então, sair cara a cara tem a mesma chance de sair cara coroa, ou sair coroa cara, ou sair coroa coroa. E joga de novo. Outra vez, a moeda continua desmemoriada, sem senso de justiça. Portanto, novamente, todas essas possibilidades aqui são completamente não afetadas pelo que aconteceu no passado. E agora nós temos um modelo equiprovável que a gente faz com os pés no chão, tá? A gente sabe o que está fazendo, tá? Então, esse modelo equiprovável que a gente construiu, que é o modelo das sequências de lançamentos, tá? Então, as sequências possíveis são 8, né? Estão listadas ali, cara, 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 coroa, e assim por diante. Essas 8 sequências de resultados possíveis, estas são equiprováveis, tá? Porque partimos de que em cada lançamento o resultado é equiprovável, tá? E do fato de que o que sai no lançamento não depende do que aconteceu no passado, tá? Então agora sim, agora eu estou diante de uma listagem dos resultados para a qual eu posso usar um modelo equiprovável, tá? E aí posso calcular a probabilidade que eu quero. Então, das 8, quantas são aquelas, tá, em que saem 2 caras? Essa, cara, coroa, cara. Essa aqui, cara, cara, coroa. E essa aqui, coroa, cara, cara. Então tem 3. Das 8, 3, e o resultado é 3/8. Ok?
Então, uma das coisas mais importantes aí que a gente tem que fazer com os alunos não é ensinar a resolver problemas complicados de probabilidade, fazer um bando de conta, calcular o número de casos favoráveis, o número de casos possíveis. Não é isso que é importante. Tá? O importante, tá, é desenvolver o espírito crítico, tá? Saber distinguir quando é que você está sendo embromado numa determinada situação ou não. Tá? Quando é que você tem chances iguais, quando é que não tem chances iguais. Tá? Isso é que é importante. Tá? Sim? Essa pergunta, qual é a probabilidade de sair duas caras? Não, a probabilidade de sair duas caras e uma coroa. A pergunta é a que estava aqui antes. Pergunta exata, a pergunta antes era isso, sair duas caras, é claro, saindo uma coroa depois. É que nessa outra transparência não apareceu uma coroa. Tá? É essa a pergunta. Não é sair pelo menos duas caras, esse seria outro problema. Então vamos lá. Tá claro para todo mundo, tá, que essas duas sequências, cara, cara, cara e cara, coroa, cara, tem a mesma chance de ocorrer? Aqui o argumento, né? Pergunto a vocês, e se eu pegasse uma sequência enorme como essa, 10 coroas seguidas, tá, e aquela outra lá em que as caras e coroas se alternam, tá, eu tenho uma cara, depois duas coroas, vocês acham que ela tem a mesma chance de ocorrer? Então, perguntando se a primeira sequência e a segunda sequência têm a mesma chance de ocorrer. Uma só com coroa, tá? A outra alternando caras e coroas. Porém, você só vai conseguir ensinar a probabilidade com sucesso, tá? Se estiver claro para você que essas duas sequências, caso a moeda seja honesta, têm exatamente a mesma chance de ocorrer. Tá? E por que isso? Porque moeda não tem memória nem senso de justiça. Então, saiu coroa da primeira vez, tá? Iguais chances para bifurcar para qualquer lado. Tá? Agora, eu estou sentindo que tem gente que está desconfortável. Não. Isso não bate com a minha experiência. Porque eu sei que é muito mais fácil sair 4 caras e 6 coroas do que sair 10 coroas. Não é, professor? Eu vou dizer, claro. Mas não foi essa a pergunta. Então, se a pergunta fosse, é mais fácil em 10 lançamentos saírem 10 coroas, tá? Ou sair 6 coroas e 4 caras, a resposta é mais fácil sair 6 coroas e 4 caras. Mas é mais fácil porque para sair 6 coroas e 4 caras, há muitas sequências em que você pode fazer isso, tá? Então, você pode ter as 6 coroas seguidas e depois as 4 caras, ou você pode ter uma coroa, depois uma cara, depois as outras coroas, o resto das caras, e assim por diante. Cada uma dessas sequências tem exatamente a mesma chance do que a de sair as 10 caras. Tá? Que aliás, é 1 sobre 2 elevado a 10. Tá? Por que 1 sobre 2 elevado a 10? Porque em cada lançamento, 2 resultados possíveis. Tem 2 elevado a 10 resultados. Então, o que faz ser mais fácil sair 6 coroas e 4 caras do que sair 10 coroas é porque há muitos modos disso aqui acontecer. Agora, se você pegar cada um desses modos, tá, ele tem exatamente a mesma chance de ocorrer do que sair direto, tá, as coroas. Tá, então, isso acontece muito com probabilidade. Tá? Às vezes você resolve um problema e a nossa intuição nos pega uma rasteira porque nossa intuição resolve um problema parecido. Tá? Então aqui está acontecendo isso, tá? Vocês estão um pouco desconfortáveis com o fato de que essas probabilidades são iguais, porque, tá? Quando vocês olham para a segunda sequência, como ela não tem um padrão assim muito definido, tá? Você olha para essa sequência e pensa em todas essas junto. Tá? E aí o agregado delas tem muito mais chance de sair do que a sequência com 10 caras seguidos, 10 coroas seguidas.
Mas individualmente, todas têm a mesma chance. Tá? 1 sobre 2 elevado a 10. Tá? Repito, você só vai conseguir ensinar a probabilidade direito se isso estiver claro. Tá? Que isso aqui é a base aí do que a gente faz. Tá? Então, uma coisa fundamental, tá, é a gente ser capaz, tá, de, numa determinada situação, tá, ver qual é a abordagem que a gente tem que seguir, tá, para poder aplicar a única ferramenta que a gente tem para resolver problemas de probabilidade sem a estatística, que é achar algum modelo equiprovável que a gente possa defender. Tá? É a única coisa que a gente tem, tá, para resolver. Se você não souber identificar um modelo equiprovável, vira um bando de números. A gente vai ver outros exemplos aqui. Tá? Uma situação, tá, que para ver se vocês sabem distinguir modelos equiprováveis de modelos que não são equiprováveis. Então, olha só, vou explicar qual é a situação aqui. Você tem uma turma onde foi organizada uma rifa. Tá? Aí, 15 alunos compraram um bilhete. A última vez que eu falei isso, as pessoas acharam que 15 alunos se cotizaram para comprar um bilhete. Não. 15 alunos, cada um deles comprou um bilhete. Tá? Aí teve outro grupo de 10 alunos, onde cada um deles comprou 2 bilhetes. Tá? E finalmente teve um grupo de 5 alunos, tá, onde cada um deles comprou 3 bilhetes. Tá? Tem a rifa, cada um recebeu o seu bilhete, você ficou com um canhoto, tá? Botou os canhotos aí na urna, sorteou, tá? Então, um dos bilhetes. Tá? Aí um aluno lá ganhou, Joãozinho ganhou. Pergunta, se você tivesse que apostar, você apostaria que esse aluno comprou 1 bilhete, 2 bilhetes ou 3 bilhetes? O que é mais provável? Que ele tenha comprado 1, 2 ou 3 bilhetes? Pense um pouquinho. 1 minuto aí para pensar. E depois se manifestar, tá? Quero que vocês digam o que vocês pensam. Super fácil, tá? Não tem que resolver nenhum problema complicado de contagem. Contagem aqui é só das operações mais simples. Somas, etc. Tá claro o problema para todo mundo? Depois que eu explico, não entendi direito o que era isso. Então, tem alunos, tá, num total de 30, que compraram aí um certo número de bilhetes. Alguns compraram 1, outros compraram 2, outros compraram 3. Aí você sorteou, tá, e quer saber se o mais provável é que o aluno tenha comprado 1, 2 ou 3 bilhetes. Quem acha que é mais provável que ele tenha comprado 1 bilhete? Achem alguma coisa, por favor, hein? Quem acha que é mais provável que tenha comprado 1 bilhete? Tem um aqui. 2 bilhetes. Tem mais gente aqui com 2. 3 bilhetes. Algumas pessoas aí acharam 3 bilhetes. Você tem as 3 opiniões, tá? Aqui. Então, vamos entender o problema. Qual o problema? Você tem 3 classes, né? 1 bilhete, 2 bilhetes, 3 bilhetes. Com 1 bilhete, você tem 15 alunos. Com 2, você tem 10. Com 3, você tem 5. Então, quem respondeu 1 bilhete, tá, olhou para essa coluna aqui. Tá, pensou, já que tem mais alunos nessa classe, tá, do que nas outras duas, tá, é mais provável que o aluno sorteado tenha 1 bilhete. Tá errado. Por que está errado? Pela forma como o sorteio é feito. Um sorteio de rifa, você compra os bilhetes, depois sorteia entre os alunos aqui de um outro modo? Não, você usa os bilhetes para fazer o sorteio. Então, o que é relevante aqui, o que determina o espaço
equiprovável adequado para esse problema é a quantidade de bilhetes correspondentes a cada grupo de alunos. Então, no total, esses 15 alunos aqui compraram 15 bilhetes. Esses 10 alunos aqui compraram 20 bilhetes. Esses 5 alunos aqui compraram 15 bilhetes. Então, esse é o meu espaço equiprovável, tá? Esse espaço aqui dos 50 bilhetes, esse é o espaço equiprovável, tá? Os bilhetes é que tem a mesma chance de ser sorteado, tá? Então, eu estou dividindo esses bilhetes em 3 classes. Qual é a classe que tem mais chance de sair? A que tem maior número, tá? Então, o resultado é que a maior chance de ocorrer, tá, é que o aluno sorteado tenha comprado 2 bilhetes. Tá? Já tem gente que fala, não, peraí, mas não é mais fácil, tá, um aluno ser sorteado se ele tiver comprado 3 bilhetes do que 2 bilhetes? Pedrinho comprou 3 bilhetes, Joãozinho comprou 2. É mais fácil Pedrinho ou Joãozinho ser sorteado? Vamos lá. Pedrinho comprou 3 bilhetes, Joãozinho comprou 2. Quem é mais fácil ser sorteado, Pedrinho ou Joãozinho? Pedrinho, gente, claro. Isso contradiz aqui o que eu falei? Não. Porque o agregado dos alunos que compraram 2 bilhetes tem mais chance de sair um deles do que o agregado dos 3 bilhetes. Mas se você comparar individualmente, um indivíduo que esteja aqui tem mais chance de ser sorteado do que o indivíduo que esteja aqui. Tá? Então, o pessoal que respondeu 3 bilhetes resolveu corretamente um outro problema. Tá? Então, se uma pessoa... É mais fácil uma pessoa ser sorteada se comprou 1, 2 ou 3 bilhetes. Claro, se comprou 3. Mas não foi a pergunta. Tá? Não corresponde ao problema que a gente perguntou. Então, pura interpretação, tá? Não tem nada de sofisticado. Você tem que ter calma, tá, para escolher quais são os espaços aí corretos. Outra fonte aqui de exemplos assim enorme, tá, para a gente exercitar o espírito crítico, tá, e repassar isso aí para os alunos são nos sorteios oficiais, né, como a Mega Sena. Tá? Então, qual daquelas... Então, regras da Mega Sena tem 60 dezenas, tá? As 60 dezenas são sorteadas 6 delas no dia do sorteio. Tá? Aí você ganha lá o maior prêmio se acertar todas as 6. Tá? Aí pergunto, qual desses 2 jogos tem mais chance de sair? 1, 2, 3, 4, 5, 6... ou 7, 16, 24, 28, 41, 52. O que vocês preferem para apostar? Primeiro ou segundo? Então, mais uma vez, se vocês vão ensinar a probabilidade para os alunos, tem que estar muito claro para vocês, tá, que esses 2 jogos têm exatamente a mesma chance de sair. Tá? Porque qual é o espaço equiprovável? Inclusive, como é que a gente resolve problemas envolvendo o sorteio aí da Mega Sena? Então, o espaço amostral que a gente considera, tá, para resolver esse problema Então, o espaço amostral que a gente considera é o espaço formado por todos os subconjuntos de 6 das 60 dezenas. Tá? Esse é o nosso espaço amostral. Tá? E aí, qualquer subconjunto de 6 dezenas, tá, tem a mesma chance de ocorrer. Tá? Na verdade, se eu fosse jogar, coisa que eu não faço, tá, eu jogaria no primeiro. Tá? Primeiro que ia ser super divertido chegar lá e entregar para o cara da loteria esse jogo. Tá? Ele vai, pô, mas esse cara é um idiota mesmo. Ele não sabe que é super difícil sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. É super difícil, claro. Tá? É 1 sobre essa quantidade, que é 53 milhões aí. 1 em 53 milhões. Mas é igualmente difícil sair aquela outra. Tá? Tem exatamente a mesma chance. Tá? E como você é o único idiota a fazer isso, tem chance de ganhar sozinho. Tá? Mais chance de ganhar sozinho. Então, se eu tivesse que escolher,
jogaria essa aqui, a primeira. A chance é a mesma, tá? Não, e por que isso é importante? Importante porque as pessoas consomem seus recursos, às vezes, tá? Com falsas afirmativas. Então, tem gente que vende o seguinte serviço: fazer um bolão, tá? Que evite determinadas configurações. Então, no meu bolão, nunca vai ter dezenas que estejam em diagonal, tá? Por quê? Porque nunca saiu dezenas em diagonal. Claro, não saiu quase nada, tá? São 53 milhões de possibilidades, a Mega Sena tem o quê? 10 anos aqui? Saiu umas 500, talvez, no jogo 800, eu acho, né? São 800 até agora, mais ou menos. Então, das 53 milhões, tá? Saíram só 800, não saiu quase nada, claro. Tá? Vale alguma coisa isso? Vale nada. Tá? Gastar dinheiro para isso é dinheiro jogado fora. Tá? E é importante educar aí os alunos a respeito disso. Outra coisa, a dezena 27 não sai há 33 semanas da Mega Sena. Isso aqui era verdade na época que eu preparei isso aqui algum tempo atrás. Note que um dado desse tipo tá indicando que essa dezena está demorando muito mais do que a média para sair, né? Porque como você sorteia 6 por semana, tá? E são 60, então, em média, uma dezena sai de 10 em 10 semanas, tá? Então, uma que não saiu há 33 semanas já não sai realmente há algum tempo. Então, como é que você usa isso aí para apostar? Uma lógica, tá? Ora, se essa dezena não sai há tanto tempo, ela tá louca para sair. Tá louca para tirar o atraso. Tá? 33 semanas é muito tempo. Tá? Essa lógica é que, novamente, as bolinhas têm senso de justiça. Né? Fulana, puxa, coitada, tem 33 semanas que ela não sai, deixa ela aí na frente. Quando a gente fala isso, fica claro o ridículo dessa postura. Então, jogar numa dezena porque ela não sai há muito tempo, tá, é ignorar o fato de que esses objetos inanimados não têm qualquer registro aí do passado. Tá? Cada novo sorteio começa a vida de novo. Tá? Então, não serve para nada isso. Na verdade, eu com um dado desses, tá, o que eu faria é evitar jogar nessa dezena. Porque ou você considera que isso é só uma flutuação, tá, e esse dado não tem valor, ou então o lógico é que, se ela não sai há tanto tempo, talvez haja algo de errado com ela. Talvez ela seja um pouquinho maior, seja mais áspera, seja mais difícil aí seja mais leve, sei lá. Então evita ela, tá? Evita. Não, mas isso aí, eu já vi as duas lógicas aí. A segunda lógica ainda tem alguma coisa, tá? A primeira é completamente absurda. E isso tá realmente na cabeça das pessoas. Tem uma propaganda que eu nem sei de que é a propaganda, tá? Um anúncio na televisão que fala o seguinte: não gaste a sua sorte. Fala de alguém que foi sorteado em alguma bobagem, tá? Ela diz: não gaste a sua sorte para você poder ser premiado nessa outra. Isso é uma bobagem completa, tá? Ninguém gasta a sorte, tá? Vida começa de novo em cada sorteio. Mais um exemplo. Essa é uma situação realmente que eu gosto de contar, porque eu vi isso acontecendo, tá? Numa reunião de condomínio. Estava numa reunião de condomínio, que ia sortear a vaga. Tá? Aí todo mundo tinha direito à vaga, mas algumas vagas eram melhores que as outras. Tá? Então, digamos que tem uma vaga aqui que seja boa. Tá? Número 7, que é larga, independente, etc. Aí você vai colocar, cada condômino vai colocar, digamos que sejam 10. Tá? Então, tem 10 papeizinhos lá numerados de 1 a 10 e você está louco para tirar o número 7. Tá? Então, cada um vai lá, coloca a mão na urna, tá? E vai retirar, tá? Um papelzinho. Tá? Então,
para aumentar a sua chance de tirar a vaga de número 7, você vai brigar para ser o primeiro a sortear, ou será que você prefere ficar para o final? Tem gente que falou, primeiro, vou lá logo, quero tirar logo a vaga. Tá? Tem uma lógica. A lógica vai que alguém tira logo essa vaga, quando chegar na minha hora não tem mais, me ferrei. Então quero ser o primeiro. Bom, isso tem até uma motivação lúdica para isso, né? Eu quero ter a chance de colocar. Tá? Já o outro que pensa em ficar por último, não, olha, o mais provável é que não saia da primeira vez. Tá? Aí quando eu for sortear, tem muito menos papelzinho na urna, então aumenta a minha chance de ganhar. Então é melhor ficar para o final. E aí? E nessa reunião de condomínio tinha gente brigando para ser o primeiro, tinha gente brigando para ser o último. Tá? E aí? Quinto lugar, ficar no meio. Não, eu vou ficar em cima do muro aqui. Bom, a resposta, tá, tanto faz. Tá? A chance de você tirar, tá, o 7, tá, é a mesma, qualquer que seja a posição que você esteja. Tá. Agora, como é que você convence alguém disso? Tá? Eu estou falando isso, tá? Eu estou falando eu estou falando uma afirmativa forte, tá? Estou falando que a chance é a mesma. Estou dizendo que temos um modelo equiprovável. Da mesma maneira como falei que na Mega Sena a gente tem um modelo equiprovável, tá? Das moedas, as sequências, estou dizendo, temos um modelo equiprovável que me permite dizer que a chance é a mesma em qualquer posição. Então, que modelo é esse? Qual é o modelo que a gente tem aqui? Qual é o resultado desse experimento? O resultado desse experimento, quer dizer, o nosso ômega aqui, é o conjunto de todas as permutações dos números de 1 a n, que a gente está fixando aqui números de 1 a 10, tá? Então, um resultado é a ordem, tá, em que as bolinhas saem. Então, um resultado possível, por exemplo, é um elemento aqui. 3, 4, 1, 2, 5, 10, 7, 6, 8, 9. Acho que eu falei todos. Tá? Esse é um elemento desse conjunto. Tá? Então, por exemplo, nessa permutação, o 7 saiu para o sétimo. Tá? É um número cabalístico aqui, né? Ser o sétimo a sortear. O sétimo saiu para o sétimo. Tá? Então, quantas são essas permutações mesmo? Não é 2 a 10, não. Tá? 10 fatorial. Tá? O problema das permutações é que a gente resolve pelo princípio multiplicativo. A primeira pode sair de 10 modos, a segunda de 9, etc. 10 fatorial. Mas não é isso que é o importante. O importante é que quando você lista essas permutações, tá? A quantidade de vezes que o 7 aparece em cada posição é exatamente a mesma. Então, há tantas permutações em que o 7 aparece na primeira posição, tá? Quanto as vezes em que ele aparece na sétima, ou na quinta, ou na sexta. Porque o que é fundamental é que esse espaço aqui é equiprovável. Tá? Qualquer uma das permutações tem igual chance de sair. Como nessas permutações o 7 aparece, tá, em cada posição o mesmo número de vezes, tá? Então a gente está diante de uma situação em que cada uma das posições para o 7 tem exatamente a mesma chance de ocorrer. Tá? Então pronto, aí tem um argumento, tá, para defender que não precisa brigar, fico em qualquer posição. Tá? Eu não tirei a vaga, não. Mas não briguei, que é uma boa coisa também. Né? Mais um problema. Que isso aí, várias vezes já me perguntaram sobre esse problema aqui. Você lança 2 dados idênticos. Tá? Esses 2 dados
idênticos são lançados e você quer saber qual é a probabilidade de dar soma 7. Tá? Esqueça a primeira pergunta lá. Tá? Comparem as 3 soluções para esse problema. Então, Paulinho falou o seguinte: se eu vou lançar esses dados, a soma dos 2 lançamentos, tá, pode dar resultado de 2 a 12. Qualquer resultado de 2 a 12 é possível. Portanto, tem 11 possibilidades. Logo, a probabilidade de sair soma 7 é 1/11. Aí o Joãozinho falou: não, Paulinho, não é assim não. A maneira certa de fazer o problema é considerar que, na verdade, você tem 36 possibilidades. Tá? Porque você tem 6 em cada dado. Então, combinando os 2 resultados, você tem 36 resultados. Desses 36, 6 dão soma 7. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Tá? Logo, a probabilidade é 1/6. Aí, Pedrinho, não, Joãozinho. Os dados, você esqueceu que os dados são idênticos. Como os dados são idênticos, tá? Você não vai saber se saiu 1/6 ou saiu 6/1. Então, o certo, tá, é contar apenas 21 possibilidades. Como é que são essas 21 possibilidades? Então, você pode fazer um dispositivo desse tipo aqui, né? O Joãozinho tinha contado esse tabuleiro inteiro, tá? Mas aí o Pedrinho fala: não, você não pode contar só a parte de baixo aqui, tá? Vão ser 6 aqui, mais 15 aqui, que dá 21. Tá? Dessas, tem 3 delas que a soma vai dar 7. O par 1/6, o par 2/5 e o par 3/4. Então, a probabilidade é 1/7. Então, você tem 3 alunos, tá, que resolveram esse problema dos 3 modos. Tá? O que você faz? Não vale dizer: não, para não arrumar briga, eu vou dar certo para os 3, tá? Vai todo mundo feliz para casa. Porque não pode, né? Só tem uma resposta ao problema. Qual delas? Paulinho, Joãozinho ou Pedrinho? A resposta certa é de Joãozinho. Tá? Joãozinho é que tem a abordagem correta. Agora, onde é que está o erro das outras duas? Da do Paulinho, ele fez aquela coisa ingênua, né? Ele listou os resultados e, sem nenhuma razão, tá, decretou que se tratava de um espaço equiprovável. Espaço equiprovável por decreto não funciona. Tá? Não tem isso. Então, você não pode fazer isso. Tá? Não tem nenhuma razão para isso. Então, às vezes, pode até, por coincidência, estar certo, mas a solução está errada. Tá? Você tem que defender o espaço equiprovável. O Joãozinho fez a coisa certa. Tá? Ele sabe que cada dado produz resultados equiprováveis, tá? Na quantidade de 6 cada um. Portanto, o segundo dado, tá, é independente do que o primeiro tira, tá? Não tem nenhuma combinação entre eles. Então, todos os pares de resultados são igualmente prováveis. São 36. 6 tem o resultado correto e nós chegamos ao 1/6. Tá? Então, a solução está certa. Tá? O problema é ver onde é que está o erro aqui do Pedrinho. Tá? O Pedrinho prestou muita atenção no enunciado que os dados são idênticos. Tá? No momento em que ele prestou atenção nisso, ele arrumou uma complicação desnecessária para o seu modelo. Tá? O fato dos dados serem idênticos, de você não saber qual é completamente irrelevante para o problema. Pergunto: faz alguma diferença se os dados são idênticos, tá? Ou se você resolve colocar uma bolinha amarela num deles para
para poder distinguir um do outro, altera alguma coisa? Não. Tá? Então a solução aqui do Joãozinho, que considera os pares ordenados, está correta. Tá? Não faz diferença se você sabe distinguir os dados ou não. Como se os dados soubessem quem é o outro. São dois gêmeos, tá? Você não sabe distinguir os gêmeos, mas eles sabem, tá? Eles sabem quem é um, quem é outro. O erro da solução do Pedrinho, tá? É que o espaço que ele arrumou, que é esse aqui, não é um espaço equiprovável. Porque sair 1, é menos provável nesse espaço do que sair 2, 1. Porque o 2, 1, na verdade, corresponde ao caso em que sai 2 num dado e 1 no outro, tá? Ou então 1 num dado e 2 no outro. Tá? Então você está, na verdade, juntando duas possibilidades em uma. Tá? Então o argumento aqui do Pedrinho é um argumento atraente, mas errado, tá? Porque ele está criando um espaço amostral que parece melhor do que o outro, por causa da coisa dos idênticos, mas não é. Não é porque nele, tá? Os resultados não são equiprováveis. Tá? Bem, ficou faltando, então vou fazer bem rapidamente isso aqui, tá? O problema dos pontos. E aí hoje à tarde, mais uma vez, a gente vai trabalhar com exercícios simples, tá? Todos eles bastante simples, em que a principal coisa é identificar o que é equiprovável e o que não é. Simples não quer dizer fácil, necessariamente, é simples. Caíram nas provas da OBMEP. Tá? Só para terminar, como é que o Cardano propôs a divisão lá dos R$2.000? Uma coisa que a gente pode fazer, tá, é pensar que a gente está lançando uma moeda que sai A ou B. Tá? O jogo começa 9-7 para A. Aí, pode sair A, ou pode sair B. Meio a meio. Se saiu A, o jogo fica 10-7 e acaba. Então, pelo menos, você está dizendo que pelo menos metade do dinheiro é de A, tá? Porque metade das vezes ele já ganha logo na primeira jogada. Tá? Então, uma maneira de a gente pensar é que, pronto, A já faz jus a R$1.000 só por isso. Tá? E aí, R$1.000 ficaria para o futuro. Aí, sai A ou B. Se A sair... Então, aqui o jogo ficou 9-8. Então, ou termina 10-8, com A vencendo, tá? Ou fica 9-9. B conseguiu reagir, empatar o jogo. Então, dos R$1.000 aqui que o A está em disputa, o A já merece mais 500 aqui. Tá? Finalmente, agora termina de qualquer maneira. Tá? Então, ou termina 10-9 para A, ou termina 9-10, e aí o B vence. Tá? Então, o que acontece? 50%, eu tenho 1/2 aqui, 1/4 aqui, 1/8 e 1/8. Então, a chance de B ganhar esse jogo, tá, é de apenas 1/8. Ou seja, cada 8 vezes que você joga esse jogo, em média, B ganha uma vez só. Então, a proposta do Cardano foi fazer a divisão desse modo. Tá? A fica com 7/8 de 2.000, que é 1.750, e o B fica com 1/8 de 2.000. É claro que se isso fosse uma situação real, isso jamais ia sair dos tribunais, né? Ia dar um bocado de... Mas essa é a solução, tá? Em termos de probabilidade. Então é isso, gente. A gente vai trabalhar um pouco mais hoje à tarde. Eu vou colocar essa apresentação no site do curso. Vamos ver que tem mais algumas coisas aqui. Tá? Fica para outra vez. Bom?